Salve, 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 meus jovens! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de reflexão, para mais uma manhã de estudo e troca de conhecimento. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Que o nosso Deus possa mandar o vosso Espírito Santo de sabedoria sobre as vossas mentes e vossos corações, para que vocês venham aprender, assimilar todo o conteúdo, todo o conhecimento desta manhã, deste dia. Que o nosso Deus também possa proteger, abençoar e guardar cada membro, cada ente das vossas famílias. Minhas crianças, hoje nós vamos trabalhar o nosso capítulo 3 do nosso material de filosofia. Na aula passada nós tratamos lá sobre a temática da nossa aula, se as coisas que existem permanecem iguais ou não. Discutimos lá a relação do pensamento de Heráclito e o pensamento de Parmênides. Falamos sobre a mudança, não é? Sobre a mutabilidade das coisas. E hoje nós vamos tratar sobre a realidade e a aparência, tá? Então, é importante nós tratarmos sobre essa temática, porque muitas vezes nós acabamos por ficar presos diante das aparências. Já dizia um ditado, né? Cuidado, as aparências elas enganam, não é isso? Então, minhas crianças, para que a gente venha de fato compreender essa temática da realidade e da aparência, é que nem tudo o que é ideal, nem tudo aquilo que é ideal é igual no real. E nós temos que pensar de que muitas vezes a aparência ela acaba nos inebriando, ela acaba nos iludindo, porque nós acabamos a ficar presos muito nas informações dos órgãos dos sentidos. Então, quando nós ficamos presos apenas em uma das dimensões de um órgão do sentido, nós ficamos com um conhecimento muito superficial. Muitas vezes nós acabamos querendo acreditar só naquilo que vemos, só naquilo que escutamos, só naquilo que sentimos, só naquilo que tocamos ou provamos, tá? Cuidado! Os órgãos dos sentidos, eles são, não é? Via que nos traz o conhecimento, eles são vias que levam informação até a nossa mente, até o nosso cérebro, mas ao mesmo tempo eles podem nos iludir, eles podem nos enganar. Por quê? Porque eles são apenas vias, eles não são o crivo da peneira dessas informações que chegam na nossa mente. Então é a razão que vai crivar e vai de fato chegar a um ponto final e mostrar se algo é real, tá? Ou se algo não passa de ficção, não passa de ilusão, tá? Então, meus filhos, a aparência nem sempre ela revela a essência. Muitas vezes as pessoas elas acabam ficando inebriadas pela aparência de alguém, não é? Muitas vezes a gente acaba até relatando, comprovando discriminação, né? Preconceito e racismo. Se alguém é bem vestido, se alguém é bem cuidado, tem uma boa aparência, se alguém fala bem, essa pessoa acaba sendo venerada, não é? Respeitada. Mas muitas vezes é apenas uma capa. Dentro dessa pessoa, às vezes essa pessoa pode ter intenções que não são boas. Diferente também às vezes a pessoa não se veste bem, não é tão limpo aparentemente, entra numa loja, entra num supermercado, as pessoas fazem julgamento, acham que ele é uma pessoa que vai roubar, não é? Ele pode até querer comprar algo honestamente, as pessoas fazem esse julgamento. Então, isso é para mostrar, não é, que muitas vezes a aparência acaba confundindo a nossa compreensão humana de olhar para a essência das pessoas, não é? Independente da aparência, independente do visível, cada ser humano tem uma alma. Nós temos que olhar para a alma dessas pessoas, para a alma humana.
Tá? Então, meus filhos, vamos fazer a nossa leitura do nosso texto da página 9 para a gente vir discutir melhor a nossa temática sobre realidade e aparência. O que nos cerca, o que percebemos ou cremos sobre as coisas e as pessoas pode sofrer mudança. Sendo assim, como ter certeza do que sabemos? Nossas concepções são suficientes para julgarmos que sabemos algo? As situações de nosso cotidiano podem gerar dúvidas a respeito de como percebemos algo? Elas também podem trazer esclarecimentos sobre isso? Refletindo com base nessas questões, podemos descobrir que nem sempre o que pensamos das coisas, dos seres e das situações corresponde ao que eles realmente são. Afinal, a aparência é um dos elementos com os quais entramos em contato para perceber e conhecer a realidade. Por exemplo, quando falamos por telefone com alguém que não conhecemos, o tom da sua voz, o que conversamos e o jeito como se expressa nos ajuda a formar um tipo de conhecimento sobre essa pessoa. Podemos então dizer como ela aparenta ser pelo que demonstrou na ligação. Quando nos deparamos com uma roupa que nos interessa, à venda em uma loja, observamos seu estado. Podemos julgar se ela aparenta ser nova ou usada. Mas será que a aparência de algo corresponde sempre ao que ela de fato é? Minhas crianças, muitas vezes tem um ditado que vocês já ouviram, e muitas pessoas falam, né? Muito cuidado para você não julgar o livro pela capa, não é isso? Então é uma frase que resume também a questão da realidade e da aparência. Muitas vezes, por trás de um livro da capa feia, horrorosa, pode existir um excelente conteúdo que pode transformar, não é, a sua vida, sua mente, seu pensamento, sua razão. Pode até alimentar a sua alma. E muitas vezes por dentro, não é, por trás de uma capa de um livro, uma capa bonita, organizada, não é, atraente, pode dentro desse livro ter um conteúdo que não vai te engrandecer em nada. Pelo contrário, né, vai até reduzir a tua dimensão humana. Então, nesse sentido, que nós temos que ter muito cuidado sobre a questão da aparência. Porque a aparência, ela não revela-se a realidade interior. A aparência, ela não revela-se, ela não tira o véu para ser revelado a essência de uma pessoa. A essência, não é, de uma coisa. Então, a aparência, ela sempre vai ficar superficial, sempre no tocante aos 5 órgãos dos sentidos. Então, por isso que o texto vem tratar que muitas vezes, quando você fala com alguém que você não conhece ao telefone, falando do assunto, a maneira como a pessoa se expressa, ela fala, você cria uma imagem dessa pessoa. Você imagina uma identidade dessa pessoa. Você imagina, não é? O tamanho, o peso, como ela é, até a cor. Mas, quando você muitas vezes depara com essa pessoa, frente a frente, que você vê ela, tem contato com ela, você percebe que nem sempre essa ideia imaginada, criada por escutar a voz dessa pessoa sem conhecê-la, corresponde de fato como ela é. Ou seja, o ideal, o imaginado, não é? O ideal nem sempre é igual ao real. Você pode estar, não é, na sala com fome, imaginando a comer aquele lanche saboroso, comer aquele hambúrguer com pão, repolho, não alface verde, um queijo suculento com uma carne, não é?
E aí você fica imaginando esse hambúrguer, tá? Saboroso e gostoso. Quando você vai lá na cantina, na lanchonete comer, não é? Esse hambúrguer ideal que você imaginou, você depara com um hambúrguer que muitas vezes ele vem seco, não é? Enxuto, com um alface queimado, amargo, uma carne dura, não é? Ou seja, no ideal ele era uma coisa, tinha uma qualidade, uma aparência. No real você depara que ele não tinha essas mesmas qualidades, essa mesma aparência que você imaginou. Tá? Por isso que muitas vezes o conhecimento, meus filhos, ele é desenvolvido entre essa relação, tá? Racional e experimental. Razão, não é? E experiência. Muitas vezes nós temos que compreender que a nossa imaginação, ela é um elemento que nos leva a elaborar, a formar um conhecimento. Mas nós não podemos jamais achar que somente a imaginação já seja um conhecimento concreto, real. Tá? Muitas vezes também, o próprio texto vai mostrar isso aí, muitas vezes nós quando vamos comprar um sapato, vamos comprar uma calça, nós nem sempre estamos preocupados com a qualidade, com a durabilidade, com o conforto dessa roupa e desse calçado. A maioria das vezes nós somos inebriados pela aparência apenas da etiqueta ou do preço. Muitas vezes um objeto, né, uma roupa, um sapato, pode ser elevado um preço e botar lá uma porcentagem altíssima de promoção. E você acaba comprando aquele sapato, aquele calçado pelo mesmo preço que de fato ele venha valer. Muitas vezes também nós compramos uma calça que aparentemente poderia ser barata porque é parcelada em muitas parcelas, mas na realidade quando você paga a primeira parcela, você já pagou até a mais do que o preço daquele produto. Como a gente saber se nós estamos pagando o valor real desse produto, né? Fazer uso da razão, pesquise, investigue, vê se existe outros locais ou se aquele produto, esse objeto, corresponde ao preço da etiqueta, não é? Que está à venda. Então, meus filhos, é importante, muitas vezes, a gente não olhar somente pela aparência. Você utiliza uma roupa só porque ela é barata, você compra uma roupa, um sapato, só porque ele é barato, o mínimo que deveriam parar para pensar e perguntar quantos pares de sapato eu preciso? Será que você compra porque você está precisando, está necessitando, ou porque de fato, né, você compra porque é barato? Quantos pares de sapato você tem em casa? Eu tenho 10, 20, tem pessoas que têm, não é 100, 200, tá? Até mais. Mas aí a gente faz uma pergunta instigante filosófica, não é? Quando você vai para um casamento, para uma festa de 15 anos, um aniversário, para um evento, quantos pares de sapato você leva? Ou melhor, quantos pés você tem? 2, não é? Então você não pode calçar em um pé mais de um par de sapato, tá? Dificilmente você vai para um evento e leva mais de um par de sapato. Muitas vezes nós vamos só preenchendo, não é? Mutuando quantidade de objetos em casa sem ter tanta uso, não é? Tanta necessidade de ter. Então, meus filhos, temos que relacionar sempre o que nos apresenta, aquilo que nós recebemos pelos órgãos do sentido enquanto informação, tá? Mas essas informações, para se tornar conhecimento verdadeiro, para se tornar um conhecimento concreto e real, nós temos que fazer uso da razão. Tá? Muitas vezes você pode ficar enebrilhado pela aparência de uma pessoa atraente fisicamente, tá? Mas quando você tem contato com ela, vai conversar, vai conhecer, você fica espantado, né, pela grosseria que essa pessoa manifesta. Como por dentro ela é feia. Como por dentro, não é? Ela é desumana.
E muitas vezes você pode até achar uma pessoa aparentemente não tão atraente exteriormente, quando você conhece, quando você se aproxima, convive com essa pessoa, você fica fascinado pela beleza que ela é interiormente. Então, por isso que é importante nós aprofundarmos, nós rompermos, tá, o gesso da aparência, para chegar na profundeza da essência. A essência é o extraordinário para a nossa pesquisa, para a nossa investigação. Seja a essência humana, seja a essência do conhecimento verdadeiro. Ok? Pense sobre isso, realize as atividades da nossa página 10 e tente fazer uso do que estamos trabalhando no decorrer do nosso capítulo. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!